5. Porque eles professavam salvação em nome de falsos deuses, deixei que seguissem seu curso, e eis que não mostraram salvação no céu ou na terra. 6. Eles construíram reino contra reino, exército permanente contra exército permanente, em verdade, eles trouxeram julgamento sobre si mesmos. 7. Ouvi as palavras de Jeová, ó falsos deuses e deusas, que estabeleceram reinos celestiais contra mim. 8. Que matou centenas de milhões de mortais, a fim de tornar outros nomes que não os meus adoráveis na terra e nos céus dela. 9. Vós que clamareis falsamente, eis-me, eu sou a luz e a vida, através de mim é o caminho da salvação. 10. Vocês, que usaram seus nomes para levar mortais e anjos para longe do Criador, dizendo de vós mesmos, eis que eu sou o Senhor, eu sou Deus, meu lugar celestial é o mais alto. 11. Eis que eu falara nos tempos antigos, eu disse. 12. Quem aspirar a ser rei da terra, ou rainha, ou imperador, ou governante de uma nação ou povo, e eu lhe der o desejo dele, ficará vinculado ao povo de sua administração, nem subirá aos meus céus emancipados, até que ele tenha carregado com ele toda a alma sobre a qual tinha domínio, mas ele será obrigado a esse povo na primeira e na segunda ressurreição, até que os mais baixos deles sejam criados em sabedoria, virtude e boas obras, suficientes para o grau de noivas e noivos nos meus reinos etéreos. 13. E se um rei esticar o braço para subjugar e anexar outros países aos seus, permita que ele o faça, pois ele está ampliando sua escravidão pela ressurreição dos baixos. 14. E aplicarás estas regras a todos os governantes terrestres, sejam eles reis, rainhas, ou imperadores, ou presidentes, ou governadores, ou legisladores, ou juízes, ou papas, ou padres, ou pregadores, ou quem pretenda governar ou liderar, ou exigir servidão dos outros, e o termo da servidão a eles nos céus inferiores será proporcional à magnitude de seus domínios. 15. Mas, para quem quer que alcance o domínio pela espada, ou estenda o domínio pela espada, e com sangue e morte, sua servidão será 100 vezes maior. 16. E todo aquele que mantiver seu domínio exercitando exércitos, calculará o seu número e, para ele e seus altos oficiais, a servidão no céu mais baixo será igual a 10 vezes o número de soldados e 10 vezes o número de soldados, anos de servidão da multidão de seus exércitos. 17. Porque, qualquer que tirar do meu povo a sua glória ou domínio, dará a mim o justo valor. 18. Todo aquele que se engajar em guerra, ou lidera em guerra, ou é um capitão, ou general, e causa a morte de quem eu criei vivo, ele não se levantará para herdar meus céus emancipados enquanto houver guerra na terra, mas ele trabalhará nos céus mais baixos da terra para educar e elevar seus drujas, que serão o seu trabalho. 19. E quem tem grandes riquezas e muitos servos, sua ressurreição não será mais rápida do que a ressurreição daqueles que o servem. 20. E quem tem grandes riquezas e ainda não tem servos, mas vive para si mesmo, repartirá seu lugar na primeira ressurreição, mesmo de acordo com o bem que ele poderia ter feito, se tivesse obedecido aos meus mandamentos, e ele fará no céu o que deixou de fazer na terra, e ele não subirá aos meus céus emancipados, até que se aproprie de acordo com o que eu lhe dei em sua guarda. 21. Deus disse, as palavras que saem da boca do homem, mesmo que professem orações e arrependimento, são pouco úteis para Jeová, mas as palavras que saem das boas obras feitas a outros para levantá-las são como o som de uma trombeta que vai além das estrelas. 22. Pois, em todas as épocas do mundo, houve enganadores e hipócritas, com templos e igrejas para adorar, professando servir ao Criador, mas, de fato, servindo a um ídolo. 23. E seus sacerdotes e pregadores falam boas doutrinas, mas eles não as praticam, exceto um pouco, como cegos para desviar a multidão. 24. E vivem em belas casas, e se saem sumptuosamente todos os dias, e são hábeis em preceitos oratórios e doutrinários, mas eles não irão e servirão os pobres, ensinando-os a viver, mais uma vez a vós falou, dizendo. 25. Meus julgamentos estão sobre aqueles que me professam, prestando sua ninharia aos pobres, enquanto eles mesmos vivem acima do desejo. Quando esses homens morrerem e entrarem na primeira ressurreição, serão entregues aos que estão nas trevas, e sua escravidão será 100 vezes maior, pois eles pregavam palavras de justiça com a boca, mas, em seu comportamento, lançavam suas bases para o reino da hipocrisia. Em verdade, eu lhes dou a colheita que vem de sua própria semeadura. 26. Essas são, pois, minhas doutrinas há milhares de anos, e conhecidas antes de vocês abandonarem meus reinos. 27. Se sim, pelos meus julgamentos aos mortais que servem a falsos deuses, quanto maior deve ser a penalidade sobre os falsos deuses que se estabeleceram para estabelecer essas iniquidades. 28. Houve, pois, o julgamento de Jeová, todo aquele que estabeleceu o nome de qualquer Deus, exceto o Criador, e o fez adorador na terra ou no céu, será obrigado na primeira ressurreição até que esse nome não seja mais adorável na terra, ou no céu.
29. E o que quer que Deus ou Deusa tenha dito, vinde a mim, vós, os que estão fortemente carregados, e eu lhes darei descanso, pois eu sou o caminho da salvação e da luz e da vida eterna, para que Deus ou Deusa seja preso na primeira ressurreição enquanto mortais ou anjos forem até ele ou ela. 30. Eis que, como Deus chamou assim, e eles lhe responderam, assim eu dou a ambos, o Deus que chama, e o assunto que corre a ele, pois eu dou liberdade até aos meus inimigos. 31. Mas, quando um sujeito vai a Deus, e diz, eis que disseste, para onde eu vou, chamarei todos os homens para mim, e eu criei em ti, para que Deus não o afaste. 32. Enquanto Osíris era adorado, eu dei a Osíris, o falso. 33. Enquanto Astarote era adorado, eu dei a ela. 34. Enquanto Baal era adorado, eu dei a Baal. 35. Mas, quando nenhum desses deuses não era mais adorado, eis que eu não lhes dei mais assuntos. 36. Enquanto Brahma for adorado, eu darei a ele que está diante de mim. 37. Enquanto Buda for adorado, darei a ele que está diante de mim. 38. Enquanto Cristo for adorado, darei a ele que está diante de mim. 39. Enquanto os maometanos forem mantidos na terra, darei a ele quem edificou Maomé. 40. E quando todos vocês tiverem purificado e ressuscitado todos aqueles que o idolatram, nesse mesmo tempo eu também os elevarei a céus mais elevados. 41. ES disse, e agora, quando a voz cessou, e tudo estava parado, os falsos deuses e deusas levantaram suas cabeças, e eles falaram com uma só voz, dizendo: 42. Tu és justo, ó Jeová, a ti agora faço convênio de que te servirei para sempre, nem aspirarei subir a céus mais altos até que eu levantei todos os que me desviei. 43. Torna-me forte, ó Jeová, nesta minha aliança eterna. 44. Ensina-me, ó Pai, o trabalho que devo fazer, para que seja glorificado para sempre. 45. Assim terminou o julgamento, os marchais de Deus os removeram para os lugares designados para eles e eles foram trabalhar. Capítulo 18. 1. ES disse, esse era o destino dos principais deuses falsos nos céus inferiores. 2. Mas, durante os últimos 300 ou 400 anos, muitos dos oficiais desses falsos deuses se separaram deles e estabeleceram pequenos reinos celestiais, e seus seguidores mortais foram chamados seitas. 3. Esses pequenos céus estavam, na maioria das vezes, situados na terra, e geralmente esses pequenos deuses habitavam as igrejas onde os mortais vinham adorar. 4. E os pregadores dessas igrejas caíram sob a inspiração desses deuses itinerantes e de suas gangues de espíritos errantes. 5. Em Gautama, essas inspirações foram levadas a tal ponto, por esses deuses Drujan, que os mortais de uma seita se tornaram hostis, uma seita contra a outra. 6. Uma inimizade, portanto, existia entre protestantes e católicos, entre os próprios protestantes e entre todos estes e os judeus, e, não apenas na terra, entre os mortais, essas coisas aconteceram, mas esses deuses mesquinhos tinham pequenos reinos próprios, como um céu presbiteriano, um céu metodista, um céu batista, e assim por diante, e, quando um membro mortal morreu, seu espírito caiu no céu, onde ele havia morado, tornando-se um servo desses drujas, e, quando ele clamou, eu quero ir a Jesus, eu quero ir a Cristo, ele foi mostrado ao Deus Drujan e disse, é ele, o que ele acreditaria ser verdade, pois o que está limitado na terra está limitado no céu. 7. Um deus Drujan, Piad, estabeleceu uma seita e a chamou de Mormon, e localizou seu reino na terra com seus seguidores mortais, e tornou-se mestre sobre os espíritos de seus seguidores mortais da mesma maneira, chamando a si mesmo de Terru-Kappa-Riste. 8. Piad ensinou que todos os bons mormons finalmente dominariam algum planeta e seus céus, mas ele nunca permitiu que os anjos de seu reino estivessem fora de seu alcance. Ele também ensinou aos mortais que, quanto mais numerosos descendentes um homem gerar, maior será o seu reino celestial, no futuro, pois esse era o plano de Piad, de tornar seu próprio reino celestial grande e poderoso. 9. Outro deus Drujan, Loganos, estabeleceu um reino na terra, e nomeou Shekhar-Seo, fingindo que ele era o Terru-Kappa-Riste, e seu lugar se tornou um cativeiro celestial para si mesmo. 10. Outra deus Drujan, Saevan, estabeleceu um reino celestial na terra, e chamou Trilghighevan. 11. Este senhor chamou a si mesmo Lord. Ele levantou um mortal, Swedenborg, a quem ele levou em espírito, subjetivamente, para muitos dos céus e infernos mais baixos, dizendo-lhe: 12. Eis que aqueles que não servem Lord, quão difícil é com eles, e ele disse ainda, este lugar das trevas é o céu de Brahma, esse lugar de escuridão é o céu budista, mas este lugar da luz é meu céu, e, Lord. 13. Assim Deus Drujan estabeleceu um céu Swedenborg, e os mortais o consideraram o verdadeiro Christi, e, após a morte, suas almas foram para lá. 14. Então aconteceu que, como fora profetizado anteriormente, eis Christi, aqui, Christi, aí.
15. E, como aconteceu com os reinos celestiais do Lu e Amon, assim se dividiu em centenas de remanescentes, assim também aconteceu com os reinos celestiais dos outros deuses falsos, Brahma, o falso, e Buda, o falso, de modo que havia terra milhares de pequenos reinos celestiais de deuses das trevas e miséria. 16. Agora, todos esses deuses Druja, sejam de Shainia, Vindio, Arabinia, Urupá ou Gautama, rejeitaram Jeová, mas tomaram o nome de algum dos 4 falsos deuses e protestaram que ele próprio era o verdadeiro Deus e Salvador. 17. E as seitas mortais que as seguiram fizeram a mesma coisa. O presbiteriano professou o verdadeiro Cristi, mas denunciou todos os outros como falsos. O metodista professou o verdadeiro Cristi, mas denunciou todos os outros como falsos. O mormon professou o verdadeiro Cristi, mas denunciou todos os outros. Os católicos romanos também professavam o verdadeiro Cristi, mas denunciavam todos os outros como falsos. Mesmo assim foi com todos eles, e nenhum deles praticava retidão e boas obras, mas eram guerreiros e ganhadores de dinheiro, por amor de si. 18. Deus havia dito, eis que dou um novo testemunho às nações da terra, no tempo em que venci e expulsei as 4 cabeças da besta, a acrimónia existente entre diferentes seitas começou, subitamente, a desaparecer, e eles se tornaram amigos um do outro. 19. E foi assim, capítulo 19, o alvorecer de Cosmon. 1. E.S. disse, agora, enquanto o Santo Conselho ainda estava sentado no paraíso, uma luz, como uma estrela, veio e permaneceu acima do trono de Deus, e a voz saiu da luz, dizendo: 2. Eis que os falsos deuses são expulsos e enviados para seus lugares. 3. Nunca mais haverá outro Deus falso, ou Senhor ou Salvador, para levar o meu povo. 4. Sou suficiente para minhas próprias criações. 5. Que este seja, portanto, o começo da era de Cosmon. 6. Meu povo instalou toda a terra, de leste a oeste, as terras nas fronteiras ocidentais de Gautama foram habitadas. 7. Vá, então, meu Deus, meu filho, abra os portões do céu para os mortais. 8. Que meus anjos os encontrem e conversem com eles, cara a cara. 9. Eis que minha embaixada etérea, Tche, Sivianatotes, vem em um mar de fogo. 10. Os navios da deusa etérea foram vistos descendo dos céus superiores, vindo como um anel aberto, para abraçar toda a terra. 11. Mais uma vez, a voz falou da luz, dizendo: 12. Não conheço distinções de homens, de raças, ou seitas, ou doutrinas ou revelações passadas, todas as pessoas são o meu povo. 13. Abra os portões do céu, que meus anjos falem com os mortais. 14. Mais rápido e mais rápido vieram os arcanjos etéreos, até que todos os céus do paraíso foram cercados no amor do Todo-Poderoso. 15. Então Deus chamou as legiões que tinham o assunto encarregado, onde os mortais haviam nascido para a obra do reino de Jeová, e Deus disse: 16. Abra os portões do céu, que os anjos do céu falem com mortais, o tempo do reino do Pai está próximo. 17. Abra os portões do céu, que os anjos saiam em poder. 18. E em Idesville, em Gautama, na terra, os anjos abriram a porta em nome de Jeová, para não serem fechados novamente para sempre. 5. 5. As primeiras batidas espirituais começaram de maneira inteligente no mesmo ano do início do povoado da Califórnia. Ambos correspondem a 1848, da era cristã. Em números redondos nessas revelações, eles são colocados em 1850 D.C. A queda geral do cristianismo não começou a se manifestar até vários anos depois, e o mesmo pode ser dito sobre o budismo, o brahmanismo e o maometismo. As relações livres em todo o mundo, especialmente com a China e o Japão, não ocorreram até 3, 4 ou 5 anos após as manifestações espirituais. A Igreja Católica Romana não expulsou Cristo, e declarou o Papa infalível, e vice-gerente, até cerca de 6 ou 7 anos após o início da Era de Cosmon. E ainda se passaram vários anos depois disso, quando Garibaldi e Victor Emmanuel derrubaram o reino terrestre de Cristo em Roma. No entanto, na vida de um mundo, esses assuntos podem ser considerados realizados ao mesmo tempo. Placa 91, Arco de KOSMON. Mostrando a Terra no 32º ano da Era Cosmon, Jeová disse: quando o mundo se aproximar de Dana em Sabeia, as nações serão vivificadas com nova luz, pois Cosmon sai do meio, e minhas hostes etéreas pressionarão a compreensão dos homens e encherão todas as nações e reinos com novas descobertas, invenções e livros de aprendizado, e os homens serão vaidosos acima de todas as eras passadas, e me negarão, brigarão com o meu nome e me expulsarão, mas eu os encontrarei como Pai, em amor e misericórdia, e as minhas hostes celestes farão com que bebês e tolos confundam os sábios por sinais e milagres, meus exércitos do céu farão com que cadeiras falem, e coisas inanimadas para andar e dançar.
Os mortos reaparecerão aos vivos, conversarão com eles cara a cara, comerão e beberão, provarão a si mesmos aos filhos da terra e darão a conhecer meus reinos. Sim, eles abrangerão toda a terra ao redor com sinais e prodígios, e puseram em nada a filosofia dos homens e as idolatria dos antigos. Para ambos, os vivos e os mortos, saberei que eu, Jeová, vivo e reino sobre o céu e a terra. Esta será uma nova era, e será chamada de Cosmon, porque abraça o presente e todo o passado. Então eu me revelarei, e aqueles que me negam, me aceitarão, por vontade própria. Repudiarão seus senhores, deuses e salvadores, nem mais terão ídolos de mim, na terra ou no céu, pois sou suficiente para todos. Capítulo 20. Jeová derruba a escravidão em Guatama. 1. ES disse, nos tempos antigos, e nos países do leste, Jeová começou suas revelações, ele partiu para o continente ocidental. 2. Agora, quando Deus olhou para fora de Guatama, viu 4 milhões de pessoas em cativeiro, como escravos, e ele viu que eles deveriam ser libertados, e assim, Deus perguntou ao principal matemático do Santo Conselho, um Araque, dizendo, quem, de todos os reis da terra, teve o maior número de escravos? 3. E Araque disse, Xerxes, que habita em Iopegá, na atmosfera. 4. Deus disse, envie um navio celestial para ele e para 1.000 milhões de seus anjos, e envie também para o Argosian, Leónidas, e para milhares de milhões de seus anjos, e, quando forem trazidos para cá, descerão à terra, a esses bárbaros e libertarão seus escravos. 5. Araque saudou e partiu, dando suas instruções aos marchais celestes, que imediatamente enviaram navios e mensageiros conforme as instruções. 6. Deus, então, disse, agora me lembrarei dos Achars, que mantêm guarda sobre esses mortais, e, por um tempo, habitarão nas trevas de Ruja. 7. E isso foi realizado, e logo seguiu-se uma guerra entre os proprietários dos escravos e os estados vizinhos. 8. Então vieram os deuses e anjos, altos nas classes, para testemunhar o jogo da morte mortal e determinar a melhor maneira de ganhar a liberdade e a Jeová, os habitantes desta grande terra. 9. Deus havia dito, é fácil vencer na guerra, mas fazer com que os mortais vejam o triunfo da justiça não é tão fácil, portanto, seja discreto ao se apropriar do testemunho de Jeová. 10. E surgiram 2 milhões de homens de armas, avançando na guerra por todos os lados, percorrendo o solo rico em sangue mortal, e, no entanto, nenhum dos lados havia definido seus princípios ou adotado a causa da justiça, mas prosseguiu em terrível destruição, colocando na morte dezenas de milhares e dezenas de milhares. 11. Jeová disse, envia tu, teus anjos para si, e Argosian, a esses mortais, e, por inspiração, sonhos e visões, teus anjos lhes dirão, quem professa a terra, lutará em vão, mas quem professar justiça em meu nome vencerá, e milhões de anjos desceram e tentaram convencê-los. 12. Mas os mortais não quiseram ouvir, até o chefe-geral, do lado da liberdade, fechou sua alma contra Jeová, sim, ele mesmo, reforçou a escravidão com seu poderoso exército. 13. E anos se passaram, e todo o povo começou a perceber que, sem justiça, não haveria fim para a guerra. 14. Jeová disse, somente a morte pode alcançar essas pessoas, ou fazê-las contemplar a minha mão, no entanto, enviarás teus anjos anfitriões por todas as regiões do norte e os inspiraremos a clamar por liberdade. 15. Então Xerxes e Leónidas, com seus 2.000 milhões de anjos, espalharam o norte, inspiraram os mortais a uma posição mais celestial, para fazê-los ver justiça e liberdade. 16. E, por 100 dias, esses anjos habitaram com mortais, mas muitos mortais eram muito nojentos na terra para serem compreendidos. Então, Xerxes chegou a Nova York e, portanto, levou os anjos da guarda, os da santidade, e ele deixou a cidade nas mãos dos drujas, e, imediatamente, a cidade mergulhou no inferno, tumultos, anarquia, e o povo era como um povo louco, selvagem e medroso. 17. Novamente, Jeová falou no Santo Conselho no céu, dizendo, deixo meus anjos irem mais uma vez, e inspiro os mortais a se elevarem para a luz da minha vontade. 18. Novamente, os anjos invadiram a terra, inspirando mortais dia e noite a exigir liberdade para os escravos, e a embaixadora de Jeová disse a seus inspiradores exércitos de anjos, numerais os mortais, norte e sul, como sua voz majoritária pela liberdade. 19. Agora, quando os deuses contaram os mortais e os classificaram, descobriram que a maioria havia se voltado para o lado da liberdade. 20. Jeová disse à sua embaixada, tome seu próprio exército inspirador, e deixe à terra, a Washington, ao presidente, e mantenha este assunto com ele, para que ele possa me entender, pois ele não está preso em doutrinas, por qual razão meus anjos o fizeram presidente, e com esse propósito que tenho em mãos. 21. E acontecerá que o presidente te ouvirá, e ele decidirá em sua própria mente a liberdade para os escravos, mas ele buscará algum sinal externo, temendo que possa ter confundido os anjos que o ministram, mas vou fornecer um caminho para esse fim também.
22. E os anjos de Jeová foram ao presidente em uma visão, como um sonho, e eles o chamaram, e ele respondeu e disse: Quem és tu? 23. E os anjos disseram, como os que vêm em nome de Jeová por causa da liberdade, eis que milhões de seus anjos olham do céu e viriam para os seus exércitos, se proclamasse liberdade aos escravos, a mão de Jeová está nessa questão. 24. O presidente acordou e ficou perturbado com seu sonho. 25. Na noite seguinte, os anjos voltaram, e redisseram suas palavras, e acrescentaram, a grande maioria do país está madura para esse assunto, você teme que isso seja apenas um sonho tolo, eis que te daremos prova amanhã. 26. O presidente acordou mais perturbado do que antes, mas lembrou que os anjos disseram, nós lhe daremos provas amanhã. 27. Jeová disse, farei deste assunto um testemunho para esta nação, para que ninguém possa contradizê-lo, e também mostrarei como meus anjos trabalham isoladamente e em poderosas legiões. 28. Agora, naquele tempo, vivia em Washington uma vidente, através da qual os espíritos falavam em sua entrada, e no dia mencionado, os anjos falaram através dela, dizendo, vá e traga o presidente à presença dessa mulher. 29. E o presidente foi informado do que foi dito, e quando o presidente veio perante a vidente, o anjo de Jeová hipnotizou, e disse-lhe, dissemos que te daríamos prova amanhã, eis que repetimos para ti, Jeová está neste assunto, salve-tu proclama a liberdade dos escravos que não traz sucesso, faça isso, e os exércitos do inimigo derreterão como neve ao sol. 30. Os olhos do presidente se abriram e ele foi imediatamente, proclamando liberdade para todos os 4 milhões de escravos. 31. Xerxes disse a Leônidas, tu, grande conquistador, tu me vencerás, toma teus 1.000 milhões de anjos, e vai com os exércitos do norte, e inspira-os à vitória, dê a eles a força e a coragem que antes não se manifestavam, e, quanto a mim e a meus anfitriões, iremos para os exércitos do sul e os inspiraremos a acreditar que foram conquistados, e assim os faremos fugir diante de teus soldados. 32. Assim, esses grandes guerreiros anjos se alocaram à guerra, e eis que os exércitos do norte invadiram o país inimigo como se a guerra fosse apenas uma brincadeira, e os exércitos do sul desapareceram, desarmando-se e retornando para suas casas. 33. Os escravos eram livres. 34. Jeová disse, seja este um testemunho, de que esta terra é o lugar do começo da era de Cusson, não haverá casta entre o meu povo. 35. Eis que fui aos israelitas e naquele dia disse, guardai-vos como um povo separado, pois eu tinha trabalho para eles, que deveria viajar para o oeste e estabelecer-me, o todo um, e eles vieram para o oeste, e cumpriram os meus mandamentos, por isso os abençoei. 36. Fui a Shinia e disse, que os seguidores de Shin se mantenham como um povo exclusivo, pois tenho um trabalho para eles, que era estabelecer-me, o todo um, e demonstrar as pessoas mais numerosas do mundo unidas como um povo, pacificamente, e eles realizaram seu trabalho, e eu os abençoei, e fui também a Vindio e estabeleci um povo poderoso com uma multiplicidade de deuses e idiomas, pois eu tinha um trabalho para eles, que era preservar minhas revelações de algumas das divisões nos meus céus acima, e para provar, depois do tempo, coisas que eu havia revelado aos antigos, eles também realizaram seu trabalho, e eu os abençoei. 37. Mas, nesta época, não chego a um povo exclusivo, mas à combinação de todos os povos misturados como um povo, por isso, chamei isso de Kosmon e Ra. 38. Doravante, meus escolhidos serão das raças amalgamadas que me escolherem, e estes se tornarão os melhores e mais perfeitos de todos os povos da terra. 39. E não consideraram raça ou cor, mas saúde e nobreza quanto à parte mortal, e quanto ao espírito, paz, amor, sabedoria e boas obras, e apenas um grande espírito. 40. Leônidas disse a Xerxes, logo será revelado que estamos aqui com nossos anfitriões anjos, como testemunho disso, vamos atribuir um número de nossos anjos para permanecer uma estação com os mortais, e eles os inspirarão a esportes atléticos peculiares aos Argoxians e Parciens. 41. Para isso, Xerxes consentiu e pediu 600.000 voluntários anjos, e eles os receberam, os comandaram e os distribuíram de tal maneira que sua inspiração desenvolvesse mortais em saúde, força e resistência, por meio de jogos atléticos. 42. E aconteceu que os anjos do céu estabeleceram jogos atléticos entre este povo, longe e perto. Jeová disse, mesmo nisso o homem verá a causa das causas que estão por trás de todas as coisas feitas na terra. 43. E o homem procurou a causa dessas coisas, e tentou persuadir-se de qualquer causa que não fosse verdadeira. 44. Jeová disse, mostrarei a essas pessoas que as principais causas de grandes assuntos entre os mortais vêm dos anjos dos meus céus. 45. Entro em Cosmon não para libertar apenas o homem corpóreo, mas o homem espiritual. Eu levantei minha mão contra um Deus que está sendo fundado em sua constituição, nem terei eles para travar batalhas por mim, o passado é passado, anjos e mortais serão livres.
Capítulo 21 Ascensão das hostes etéreas 1 ES disse, Deus, o Filho de Jeová, foi aliviado de sua árdua labuta sobre a terra e seus céus, e seu sucessor, e os lordes foram devidamente coroados. 2. Então, as princesas e deusas elevadas, do céu etéreo, se prepararam para o casamento das noivas e noivos de Jeová. 3. E Deus e seus senhores e altos oficiais convocaram todos os graus celestes preparados para a terceira ressurreição, e havia, no total, 27 mil milhões de noivas e noivos. 4. Além desses, havia no paraíso, para testemunhar as cerimônias, mais de 30 mil milhões de anjos de graus inferiores. 5. Portanto, as cerimônias foram realizadas da forma usual, e as noivas e noivos foram conduzidos para as avalanças, das quais havia 11 em número. Então foram as hostes etéreas, que deram à luz o nascimento de Cussão, e, depois deles, Deus e seus senhores e altos oficiais. 6. Enquanto isso, os ex-nauri-trompetistas, 2 mil milhões, entoavam e tocavam diante dos anfitriões em glória a Jeová. 7. Depois disso, a Tifitenas deu o sinal para a subida e, com uma voz, os poderosos anfitriões disseram, Levanta-te, a ti, Jeová, mais perto de ti, Todo-Poderoso. 8. E os navios de bombeiros começaram a subir, girando e subindo, com mais de 40 mil milhões de anjos a bordo, e levaram-se as avalanças acima dos pilares de fogo, acima do trono de Deus, cada vez mais alto, girando e levantando os navios dos exércitos de Jeová. 9. E os anjos que surgiam, e os anjos abaixo, batiam palmas e gritavam de alegria e glória exaltada, por causa da cena avassaladora. 10. Assim, levantaram-se e partiram para os céus superiores, aqueles milhares de milhões de adoradores do Criador, que testemunharam o nascimento da era Cosmon, para os anjos imortais deste mundo. Fim do livro de Es, filha de Jeová.